queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Renato Evangelista com vocês, trazendo a lição de número 9. Antes da gente entrar na lição, se inscreve e deixa aquele like para ajudar a gente no canal a monetizar. É muito importante, pelo menos que você escreva aqui embaixo um amém, já ajuda muito. Ok, queridos? Queridos, enquanto eu vou ministrando a lição, eu vou deixar na lateral a lição em tempo real, na medida que eu vou lendo. Os irmãos podem estar acompanhando juntamente comigo em tempo real. Tranquilos, vamos lá? Lição 9, o título fala Orando e Jejuando, como Jesus ensinou. Texto áureo da lição diz assim: Disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Isso está lá em Atos, capítulo de número 13, o verso 2 e o verso 3. A verdade prática da lição diz: a oração e o jejum são disciplinas espirituais que potencializam sensivelmente a vida piedosa do crente. Gostei da verdade prática. A oração e jejum, gente, ela potencializa, ou seja, ela deixa mais forte aquilo que você tanto vem pedindo ao Eterno. Lembrando que fé é o que move o coração do Eterno. Isso está lá em Hebreus 11:6. Mas a oração e o jejum, ela potencializa, ela deixa mais forte essa sensibilidade que você tem para com o Eterno, ok? Jejuar e orar é importante demais na vida do cristão. Quando o nosso mestre estava na terra, ele era um homem de oração. A gente vai encontrar diversas passagens nos evangelhos, né? Jesus se afastando um pouco, se ausentando do discípulo para orar. O tempo inteiro você vai ver que Yeshua, quando estava aqui na terra, ele amava a oração. Então Jesus, ele era um homem de oração. Ok, queridos? Leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 6, versículo que vai do 5 ao 18. Olha, eu já comentei lições aqui anteriores. Você é novo na fé, ou você tem muito tempo na fé, eu vou dar um conselho, tá, de amigo para você, irmão em Cristo, caminhando para o céu. Leia Mateus capítulo 5, 6 e 7. Leia, releia, leia de novo até gravar. Mateus 5, 6 e 7 fala sobre o sermão da bem-aventurança. Ali, Yeshua, Jesus, ele vai nos ensinar como se deve ser feita a conduta cristã, ok? Existe algumas doutrinas pregando por aí que dizem, não, uma vez salvo, sempre salvo. Gente, não é assim. Se não fosse assim, não tinha necessidade de lá no Getsemane, antes de Yeshua ser preso, ele ter dito, vigiai e orai para não entrais em tentação. E se não fosse assim, não haveria falas do próprio Yeshua falando, aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso também vocês vão encontrar lá em Apocalipse, na inscrição das 7 igrejas da Ásia. Aquele que vencer será dada a coroa. Aquele que perseverar será... Então é importante, em Apocalipse, traz-se uma lista lá no dia do grande juízo do trono branco, dos que entraram e dos que não irão entrar. Paulo, ele fala de obras da carne, obras do Espírito, quando ele escreve a Gálatas, também a Efésios. Então, muito cuidado, tá? Ó, irmãos, obra nenhuma de homem salva ninguém, mas a confissão direta em Jesus Cristo, mas as suas ações para com o erro, tá? Pode te afastar do Eterno. Aí você pode me dizer, mas quem nunca pecou? A palavra fala de pecar na ação e pecar no pensamento. Esses dois, Jesus nos Montes da Bem-aventurança, eles se equiparam, tá? Só que Tiago vai falar na carta que existe pecado, que é para a morte da consciência, que é o pecado da ação, tá? Eu vou dar um exemplo prático aos irmãos.
Se o cristão ele comete adultério, dificilmente ele conseguirá se recuperar emocionalmente, ele precisa de ajuda. Aí a palavra fala, confessai os vossos erros e as vossas culpas uns aos outros, tá? Há uma orientação do próprio Paulo para que alguém te ajude, e o próprio Tiago fala que essa pessoa precisa de ajuda. Agora, existem pecados que você consegue pedir perdão eterno. Nesse mesmo texto, Tiago ele coloca, não existe pecadinho para o eterno, nem pecadão. Porém, existem pecados para a morte da consciência, ok? Então, para que você não fique debilitado em alguns tipos de erros, é interessante o pedir do perdão, ok? Lembre-se que na oração do Pai Nosso que a gente fala aqui, olha a recomendação do final da oração do Pai Nosso. Perdoar os homens as suas ofensas. E se eu não perdoar? Eu aceitei Jesus, não perdoo ninguém, sou um cara que odeio todo mundo. A pergunta é, eu vou para o céu uma vez que Yeshua me recomenda que eu libere esse perdão para que o Pai me escute? É uma pergunta que eu estou fazendo para os irmãos. João escreve sobre isso, que não adianta amar a Deus e dizer que eu odeio o próximo, certo? Então nós temos que nos atentar para as palavras, porque Yeshua disse assim, ó, aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, não digo mais que são os meus servos, mas meus amigos. Vocês vão ver lá em João capítulo 15. Então, muito cuidado. A prática, a boa vizinhança, o sal da terra e a luz do mundo na vida do cristão, irmãos, isso é previsto nas falas do próprio Yeshua. Amém? Leitura bíblica em classe, Mateus 5, 6 e 18, diz assim, e quando orares, não sejam como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas, nas ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Olha o 6, mas tu, quando orares, entra no teu quarto, no teu aposento, né? Aqui está escrito, fecha a tua porta, ora teu pai que vem em oculto. E o teu pai que vem em oculto, está em oculto, te recompensará. 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Verso 8. Nem vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. O 9. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. 14. Porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que pareça aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, para não parecerdes aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está em oculto. E teu Pai, que vê e que está em oculto, te recompensará. Amém? Vamos para a introdução direto. A palavra-chave é oração. A introdução diz, nessa lição aprenderemos acerca da oração conforme ensinada por Jesus Cristo, bem como as lições espirituais do jejum. O Divino Salvador nos assegura que orando e jejuando ao Pai em secreto, Ele não estará
indiferente às aspirações da alma. Isto é, as nossas orações, contudo, é imprescindível que a oração e o jejum seja realizado de maneira que Jesus ensinou. Por isso, estudaremos o modelo verdadeiro da oração e jejum ensinada pelo Senhor Jesus no Sermão do Monte. O tópico 1 diz: a oração é um diálogo com o Pai. O subtópico 1 diz: a natureza da oração. Podemos dizer que a oração é um diálogo da alma, é um diálogo dos seus sentimentos, aquilo que você está sentindo, tá? É interessante colocar para fora, irmãos. Por que o Cristo fez questão de frisar? Olha só, em Mateus 6, 5, eu quero repetir com os irmãos o 7. E orando, não useis de vãs repetições. Entenda, ele não falou para você não repetir. Ele disse para que essa repetição não seja vã. Tem gente que pensa que aquela oração mecânica, que aquela oração do texto, da reza, sempre repetida, é essa oração que Deus escuta. Gente, a oração, ela tem que ter um sentimento. Quando você dá um sentimento à sua oração, aí o Pai escuta. Imagine eu dialogando com os senhores e o tempo inteiro repetindo a mesma frase no pé da orelha de você. Será que os senhores não olhariam para mim e dizendo: meu filho, você está surdo, você acha que eu estou surdo? Eu escutei o que você falou, sim ou não? Não seria tal essa resposta? Então, quando Jesus ele vai iniciar o modelo da oração, ele afirma que antes de eu e você abrir a boca, o Pai Celestial já sabe a nossa necessidade. Mesmo assim, Ele quer nos escutar, como um pai que tem um diálogo com o filho. Mas esse diálogo, irmão, tem que ser laureado de sentimentos. É um diálogo da alma. A alma fala de sentimentos para com Deus. Ok? Então, quando a palavra fala da verdadeira oração, é aquela oração que sai de dentro. Vou sair daqui. É uma oração sincera, porque é uma oração uivada de sentimentos. Essa é a verdadeira oração. Aí o autor lhe dá vários exemplos. 1 Reis 8,47. Olha só, qual parece a Bíblia Sagrada em diversas formas como confissão. A oração ela é uma confissão, irmãos. Uma confissão de erro. Por que ele inicia a oração do Pai Nosso? Exaltando o Eterno, e depois ele diz: perdoai nossas ofensas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Por quê? É uma confissão. Você reconhece que é pecador, que é falho, e que sem ele você não é nada, e que através, hoje, gente, do sacrifício eterno do Cordeiro de Deus, que tirou o meu e o seu pecado do mundo, nós nos achegamos pelo Santo do Santo na ousadia, como o escritor aos Hebreus fala, para diante do trono podermos pedir ao Pai. E Paulo ele escreve a intimidade que temos de chegar dentro do trono e dizermos: Abba, Abba Pai, ou seja, Paizinho querido. Então observe que na oração de Yeshua, ele não pede que você trate Deus como, né? Não, ele pede que você trate como um pai, porque ele é o teu pai. Ele é o meu pai, ele é o nosso pai. E como nosso pai, gente, ele sempre nos quer o bem e nunca o mal. Então, a oração do Pai Nosso, Yeshua ele estabelece que eu e você tenhamos um grau de intimidade. Então a oração, gente, a vocação da oração é para que todos os dias eu e você possamos exercer o nosso diálogo com o Pai, ok? Então, pelo exposto em primeiro lugar, o que devemos marcar prioritariamente nossas orações é a busca da glorificação ao Pai. Ok, queridos? O subtópico 2 diz como os homens de Deus viam a oração. Gente, os homens de Deus mais mergulhados na oração, biblicamente falando, foram os mais destacados. Aqueles que mais oraram, Jeremias,
até Daniel, se lê o livro de Daniel, você vai ver que Daniel, não só aquele jejum de 21 dias que ele fez, desde lá de quando ele era pequeno, sempre deu vários exemplos, mas Daniel, ele era um homem que quando ele leu, que há 70 anos que o profeta Jeremias falou do cativeiro, ele faz 21 dias de propósito de oração, pedindo perdão ao Eterno pela nação de Israel, se colocando como que ele tinha pecado também. Então a palavra fala que a partir do primeiro momento que ele aplicou o coração a orar, a palavra fala que o Eterno enviou um anjo, que foi Gabriel, para mandar uma mensagem para ele. E quando o anjo chega, o anjo olha para ele e diz: Daniel, homem muito amado. Então uma oração, gente, ela te deixa mais íntimo do Eterno. E o Pai ama os filhos que conversam com ele diariamente. Amém, queridos? Que possamos ter uma vida plena de oração. A oração ela é importantíssima demais na vida do cristão. Então, o subtópico 3 diz: a maneira de orar. A Bíblia nos ensina que a oração tem um interlocutor. Portanto, diz direto: portanto, vós orareis assim: Pai nosso. Quem é o nosso interlocutor? O Pai. Tá? Que estás no céu e seja santificado o nome do Eterno, o nome do Pai. Por isso, não podemos orar de qualquer maneira. A gente não pode orar de qualquer maneira, gente. A oração sempre tem que ser direcionada, como disse Yeshua, para o Pai. E podemos fazer isso através do nome do Filho de Deus, do Cordeiro de Deus. Porque Yeshua falou: tudo que pedires em meu nome, crendo ao Pai, vos será feito. Observe que o pedido é sempre feito ao Pai. E se for feito ao Pai, no nome dele, aí ele nos dá a garantia que o Pai nos escutará. Olha que interessante isso. Então o nome de Yeshua, o nome de Jesus, é um potencializador para que o Pai possa nos atender mais rápidos nas nossas petições. Ok, querido? Então essa é a maneira de orar. Então ele nos ensina a orar. Parte a quem a oração deve ser dirigida? A oração deve ser dirigida a Deus Pai, em nome do seu Filho Jesus Cristo. É dessa forma que tem que ser. Então o B fala da postura do corpo na oração. Gente, não importa se você está orando em pé, deitado, prostrado, sentado, andando de joelho, com as mãos estendidas, não importa. O importante é que você estabeleça uma comunicação com o Pai. Mateus 6,6, ele vai falar de uma oração secreta. E ele fala para você entrar no quarto e fechar. E quem não tem quarto? Quem não tem casa? Quem mora na rua? Como é que acontece? Quem passa o dia de plantão trabalhando? Como essa pessoa vai fazer 24 horas ali para orar? Essa oração, queridos, ela não se pode restringir à parte estrutural, ou seja, um quarto, uma estrutura. A oração aqui, ela também está atrelada à oração mental. É aquela oração que você faz na sua mente, um diálogo que você tem com o Eterno, com o nosso Pai dentro da mente, tá? Então a oração mental, essa é a oração no secreto. Por isso que há uma recomendação de Paulo que devemos orar constantemente, da mesma forma que devemos pregar em tempo e em fora de tempo. Devemos constantemente estarmos ligados, os nossos pensamentos no Eterno, o nosso Pai. Amém, queridos? Então, o horário da oração tem olha só, ter um horário regular para falar com Deus, ele é bíblico, tá? Você pode ter um horário específico para você orar. Todas às 6 da manhã, todas às 9 horas da manhã. Então é bom você criar um hábito, como Daniel tinha. Daniel tinha uma orar 3 vezes ao dia. A Bíblia ali, ela não vai especificar quanto tempo Daniel passava de joelho. Se ele ficava 1 hora de joelho, se ele ficava meia hora de joelho, a Bíblia não especifica. Fala que ele orava 3 vezes ao dia. Então, eu acredito que Daniel tinha os horários específicos, porque a Bíblia vai frisar manhã, tarde e noite, tá? 3 vezes no dia ele dobrava
os joelhos para orar, voltado para Jerusalém. Ok, queridos? Então que eu e os irmãos possamos criarmos um hábito, marcarmos um horário na nossa agenda, para que possamos nos deleitar em falar com o Pai. De preferência, querido, as tuas primícias, assim que você acorda, tá? Dá as primícias para o teu Pai, honra Ele, e certamente Ele te honrará. Assim como Abel sacrificou o melhor para o Eterno, e o Eterno recebeu, que eu e você possamos sacrificar-nos o melhor para Ele. Paulo, ele escreve aos Romanos, capítulo 12, ele diz, olha, apresentai-vos os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Pai. Ok, queridos? Então que eu e você possamos sacrificar o nosso tempo na presença do Pai. E uma coisa eu tenho certeza, cada sacrifício na presença do Pai há um galardão. Isso é bíblico, tá, queridos? O subtópico, eu vou ler aqui o subtópico para a gente adiantar, do 1, diz: na oração devemos glorificar a Deus e suplicar ao Senhor a respeito das nossas dificuldades. Você não consegue perdoar alguém? Você não consegue melhorar em um ponto? Você não consegue deixar um vício? Dobra o teu joelho, conta pro teu pai, ou então ora em pé, tá no trabalho, se conecta com ele mentalmente, todo o tempo pedindo forças, clamando por misericórdia. E o teu pai, ele vai te honrar e vai te escutar. Porque Yeshua, quando ele estava na terra, ele deu um segredo lá em Mateus 7,7. Diz, aquele que pede, recebe. Aquele que bate, se abre. Aquele que busca, encontra. Ele fala de persistência. Persista, querido, em algo que você quer, que o Pai Celestial, certamente, ele te dará. Ok? Então, o tópico de número 2 agora fala oração que Jesus ensinou. Aqui, queridos, no subtópico, Jesus não condenou a oração em público. Isso aqui tá claro, tá? O que ele condenou é aquelas pessoas que querem aparecer, querem mostrar. Como você não é Deus, você não é Deus. Você não sonda os corações. Ah, o irmão ali está orando e quer aparecer. Como é que você sabe que o irmão quer aparecer? Muito cuidado com o julgamento, porque a mesma medida que você vai medir alguém, você vai ser medido também. Como você não sabe, ok? Porque isso é algo do Eterno, é o Espírito quem sonda os corações, como diz a palavra. Então cabe ao Eterno o julgamento e não a você. Ok, querido? A minha função e a sua é nós nos autoanalisarmos para que a gente possa melhorar. Isso aqui é uma mudança, é uma melhora contínua, tá? Todos os dias você tem que buscar a sua melhora individual. É tomar a cruz de cada dia e melhorar. Ok, queridos? Estamos em constante evolução. Então se preocupe com a sua vida. E não importa se o teu irmão está orando para se apresentar ou não. Aí é com ele e o Eterno. Porque cada um prestará conta de si mesmo ao Eterno. Amém, queridos? Então Jesus, ele não condena a oração em público, tá? Ele condena a oração dos soberbos, mas é com ele, não é comigo, com os irmãos, tá? Jesus quer que sejamos discretos, irmãos. Quanto mais você se oculta para ajudar alguém com esmolas ou alguma coisa. Por isso que ele fala, em versos anteriores da leitura bíblica em classe, quando a tua mão, quando você der alguma coisa com a esquerda, que a direita não saiba. Quanto mais você fizer algo para o Eterno em oculto, sem querer aparecer aos homens, aí é que o Eterno vai te honrar na frente de todos. Ok, queridos? Então, isso vai falar sobre Yeshua, né? Jesus quer que sejamos discretas. Expressões, entra no teu aposento e fecha a tua porta, não significa que devemos ter um quarto, tá, físico nem nada. Pode ser mentalmente falando. Se orar ali, você está na igreja, ora na mente. Ninguém precisa saber. Isso não está excluindo, irmãos, a oração falada, tá? Não está excluindo. Mas aqui está falando de um propósito particular entre os irmãos e o Eterno. Amém? O subtópico 3, o tópico 2 diz, não useis de vãs repetição. Aí aqui vãs é vãs, tá? E queridos, a repetição, ela é importante. Eu vou repetir. A repetição, ela é importante, porque a repetição com propósito.
Porque a repetição é a persistência em algo. Como é que os irmãos aprenderam o alfabeto? Vocês escutaram uma vez só e não escutou mais nada? Foi assim? Ou alguém repetiu até os irmãos aprenderem? Então, quantos de vocês há 10, 20 anos nem escutam mais o alfabeto? Mas se eu pedisse para os irmãos soletrariam o alfabeto de A a Z. É a mesma coisa que andar de bicicleta. No início você caiu, você falhou, você se ralou talvez no chão, enfim. Mas foi tentando, repetindo, até que os irmãos conseguiram andar. Eu, particularmente, eu devo ter uns 10 anos que eu ando de bicicleta. Mas se me derem uma bicicleta agora, eu consigo andar. Porque essa informação ela ficou gravada no meu subconsciente. Então a repetição com propósito, ela é fundamental. Mas a repetição vã, sem nenhum propósito, essa é prejudicial para o cristão. Não adianta nem se gritar, tá? Como os profetas de Baal fizeram lá em 1 Reis, que não adianta que esse tipo de oração ninguém escuta, nem os falsos deuses, piorou o eterno, ok? A oração ela tem que ter um propósito. Você tem que ter um propósito naquilo que você está pedindo, naquilo que você está orando. Então não useis de vãs repetições. Eu vou adiantar aqui para os irmãos. Subtópico 2 diz: o Senhor Jesus não condena a oração pública. Entretanto, a oração deve apresentar discrição em sua prática, bem como não ser conduzida por vãs repetições. Querido, subtópico 3 fala oração e jejum. Oração aqui é importante. Uma combinação perfeita é a oração mais o jejum. Tem várias passagens em que mostra que o jejum é importante. Se os irmãos abrirem em Joel, capítulo 2, versículos 8 e 9, o Senhor lhe fala: apresenteis a mim, rasgai os vossos corações, apresentei em jejum. E rasga o coração e não as veste. Quem é que lembra da rainha Esther? Lá em Esther capítulo 3. Quando lá no final, quando Mardoqueu fala que Amã, astutamente decretou que todos os judeus morressem no dia 13 de Adar. Então quando a rainha pede para que em 3 dias ninguém comesse nem bebesse, para que ela pudesse apresentar ao rei Ahasuerus. Então olha como é importante o jejum. Quem é que lembra de Nínive? Quando o Eterno pede para Jonas ir a Nínive dizer que ia subverter a cidade, destruí-la, Jonas foge, é engolido, entra no mar, vai para Tarsis, no navio. Há uma tempestade no mar, jogam ele é engolido pelo peixe, passa 3 dias no ventre do peixe, o peixe vomita ele. O Eterno, no capítulo 3, de novo fala a ele: vai a Nínive e pré contra ela. A palavra fala ali, irmão, no capítulo 3 de Jonas, que eram 3 dias de caminhada para atravessar a cidade. E Jonas foi no caminho de um dia, dizendo: ninivitas, o Eterno destruirá a cidade de vocês serão subvertidos. Um dia, 3 dias era para atravessar. Ele andou 1/3 da cidade. Mesmo assim, a palavra fala que todos os ninivitas temeram, porque um passou para o outro. Todos começaram a pregoar um jejum. E quando o rei escuta que o Eterno iria destruir a cidade, ele baixa um decreto: ninguém come, nem animal. É 3 dias de jejum. E querido, sabe o que aconteceu? Tá lá na palavra. Só é ler Jonas capítulo 3, principalmente os últimos versículos. O Eterno se arrepende do que decretou para destruir a cidade. Por quê? Porque está escrito, Salmo 51, 17, o Eterno não despreza um coração arrependido, gente. O coração contrito, ele não, ainda que o decreto dele seja para a morte, mas ele muda o decreto quando o coração se apresenta contrito. Ele não despreza. Olha como é importante o jejum. O jejum foi responsável por mudar, tá, um decreto divino. Veja a importância. Vocês lembram? Tanto jejum como oração. Agora imagina uma combinação dessa. Vocês lembram do rei Ezequias? Que o profeta disse para ele que em 15 dias ele arruma a casa, que ele vai morrer. E ele vira para a parede e começa a chorar e orar. Ele não tem tempo de jejuar. Mas o Eterno, tanto a oração sincera ele responde, quanto o jejum, gente. O jejum ele tem que ter um foco. O foco tem que ser o teu espiritual. Você se sensibilizar o teu lado espiritual com o lado espiritual
do eterno. Então o jejum ele é importante demais. Tem a combinação perfeita, oração e jejum. Aí é que potencializa demais. Ok? O aspecto bíblico sobre jejum. Na Bíblia há 3 eventos que caracterizam a necessidade do jejum. O ato de se humilhar por meio da confissão acontecia por causa da tristeza do pecado. Da lamentação, fosse por causa de um mal sofrido, fosse por alguma praga, uma derrota sofrida, uma batalha. E o evento espiritual da grande concentração dos fiéis, como o caso do envio de missionários à escolha do homem de Deus na obra do Senhor. Importante demais jejum. O jejum ele era previsto lá em Levíticos, tá? Tinha um dia específico para jejuar. Embora os judeus, eles ao longo do tempo, eles criaram vários dias para jejum. Eles tinham um dia específico em jejuar. Mas olha só, a oração tudo bem, você pode ter um horário específico para você orar. O jejum não necessita ter um dia específico. Os irmãos podem jejuar num domingo, né, um horário só, podem jejuar numa segunda, uma vez na semana, 2 vezes, não importa. Faça aquilo que vocês podem. Não exagerem, para que você não aconteça de os irmãos adoecerem, tá? Sejam sábios, preparem o corpo dos senhores para o jejum. Em outra oportunidade eu trago só sobre o jejum para os irmãos entenderem. O ensino de Yeshua, de Jesus, sobre o jejum. Segundo o Sermão do Monte, entende-se que a prática do jejum é livre. Um ato voluntário, espontâneo, isso porque deve, vamos ler isso aqui, nascer do desejo genuíno da alma, tá tendo teu sentimento, com motivos especiais, quer seja diante do perigo, quer seja diante da tristeza ou da tentação. Você está passando por uma prova muito grande, querido? Pregou um jejum para que Deus arranque esse sentimento do seu coração de derrota, coloca um sentimento de abundância, de vencedor. Você não é vencedor, irmãos. Vocês são mais do que vencedores em Cristo Jesus, está na palavra isso. Então o jejum, ele serve para que você consiga fortalecer o teu espírito, arrancar esse medo, isso que te coloca para baixo. Então o jejum específico voltado a esses padrões faz o teu espírito fortalecer para que os irmãos consigam tomar posse da herança em Cristo Jesus que já está garantida para os irmãos. Ok, queridos? Nós somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo. E Paulo ele escreve dizendo que toda sorte de bênção já nos está preparada em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Então, nós temos que apregoar um jejum para fortalecer o nosso espírito, irmãos, para a gente tomar posse do que já é nosso, já está decretado através do sacrifício de Yeshua nas regiões celestiais. É para isso que serve o jejum, para fortalecer o nosso espírito, para que a gente possa fazer o que Yeshua falou, que os reinos dos céus é tomada a força. Então aprenda, querida, a tomar força o que é seu por direito, através desse nome maravilhoso que foi dado a todos os homens, pelo qual devemos ser salvos. Amém, queridos? Subtópico 3 fala: a oração e jejum são 2 disciplinas que se combinam perfeitamente. A conclusão da lição vai falar: o cristão que conhece a palavra de Deus sabe da importância da oração e jejum como exercícios espirituais. Pela prática de ambos, o crente estará mais sensível ao Espírito Santo, de modo que sua realização traz constantes benefícios para nossa vida espiritual, especialmente diante de um mundo materialista e utilitarista. Jejum e oração fortalece as 2 naturezas que há nos irmãos, a espiritual e a tua natureza da alma, emocional, tá? Lembrando que a natureza da alma, ela pende, costumo falar, no meio, entre o espírito e o corpo, tá? Lembre-se que a oração e jejum, ela vai fortalecer o teu espiritual. Porque Mateus, capítulo 6 e 33, há uma recomendação de Yeshua dizendo: buscai primeiro o reino, tá? E a sua justiça, e as demais coisas é acrescentada. Ok, queridos? Então que o espiritual possa estar em primeiro lugar na minha e na sua vida. Mas isso não quer dizer que os irmãos não devam cumprir
princípios financeiros, tá? É diferente. A oração e jejum, ela vai te fortalecer. Buscar uma profundidade na sabedoria do Eterno, que é através da Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Ok, querido? Que é a sabedoria do Eterno. É essa sabedoria que nós devemos buscar acima de tudo. A sabedoria do Espírito, para que possamos sermos guiados em todas as áreas da nossa vida e possamos em todas as áreas da nossa vida sermos prósperos. No espiritual, no material e no emocional. Que Yeshua abençoe sua vida, que o Eterno cubra a tua casa de bênção. Muito obrigado. Não esquece de se inscrever e deixar like, que isso ajuda a gente, tá, queridos? E até a próxima, e que o Espírito Santo nos conduza no entrar e no sair. Amém, queridos? Até a próxima.